de todo o capítulo. Os irmãos aí em pé acompanham silenciosamente aí a leitura. Este é um salmo de Davi, como diz em cima aí, é o mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebitos distante, hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode fazer o homem mortal? Todo dia torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar. Nosso Deus, continuamos na tua presença, nesse momento, ó Deus, em que o Senhor, através da sua igreja local aqui em Caucaia, recebe adoração, recebe culto, por meio desses que o Senhor, em Jesus Cristo, salvou. Agora, Pai, diante da sua palavra, queremos continuar te adorando, prestando a devida reverência a ela. Palavra, Pai, que se discerne espiritualmente, pela qual o Espírito Santo fala a cada um de nós e nos ensina, nos exorta. Quaisquer que seja a maneira como o Senhor quer nos ensinar e nos confrontar nesta manhã, que ela venha de encontro à necessidade de cada um dos que estão aqui presentes, Pai. É no nome de Cristo nós oramos. Amém. Podem sentar. Muito bem. Salmo de Davi. Na introdução deste salmo está destacado que foi um momento em que Davi ele foi preso, pelos filisteus lá em Gate. Então, o salmo é um salmo de conforto em meio às perseguições. É um salmo que nos prepara ou nos instrui de como a gente agir diante das adversidades. Porque aqui, em meio à perseguição, Davi clama a Deus como seu provedor, protetor, soberano. E aqui Davi transforma o medo em fé. E ao registrar suas aflições, nós vemos aqui Davi exaltando aquilo que ele muito amava, a palavra de Deus. Ele exalta a palavra de Deus. Nós vamos estudar na continuidade do livro deste salmo. E neste salmo, nós estamos a partir do versículo 8. Queria poder apresentar os versículos de 8 a 11. E vendo justamente em cima destes versículos a contagem das lágrimas e a confiança inabalável no Senhor, que Davi demonstra.
Versículo 8, Davi diz: contastes os meus passos, ou em outra tradução diz, as minhas vagueações. Tu contas as minhas vagueações. Isso ressalta, refere-se aos passos errantes, às andanças de Davi forçadas, fugindo como andarilho de Saul, buscando lugares onde se distanciava de sua ira, de suas perseguições. Mas aqui registra como Davi foge de Saul, mas ele cai nas mãos também dos seus inimigos, porque os filisteus eram inimigos ferrentes de Israel. Davi foi comandante de tropa, capitão de tropas contra os filisteus. Davi foi aquele que os filisteus sabiam que quando ele voltava da batalha, as moças, mulheres cantavam: Davi matou seus milhares, como um reconhecimento de suas vitórias nas batalhas, como um homem que era guerreiro, vitorioso. Então Davi conta, aliás, os filisteus sabiam disso. E quando lemos o contexto desse salmo, é justamente isso que eles lembram lá de Davi, lá em Crônica, capítulo 21. Aquele que, quando voltava das batalhas, moçam, gritava: Davi matou seus milhares e milhares. Mas aqui, vagueações, quando Davi menciona, constastes os meus passos quando sofri perseguições. Ou isso refere ao cuidado de Deus. Nos lembra quando Jó 31, versículo 4, lá menciona isso. Ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Ou seja, Jó está falando do cuidado que Deus tem nos mínimos detalhes de sua vida. Mateus 10, versículo 30, fala que os nossos cabelos todos estão contados. Ou seja, Deus ele sabe de cada detalhe da nossa vida e Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós não estamos no mundo solto, alheio a Deus. Ou Deus não nos colocou no mundo e nos deixou. Deus está cuidando perfeitamente dos planos dele para cada um de nós. Deus estava cuidando de Davi, e Davi está revelando isso, quando ele fala aí: contaste os meus passos, quando eu sofri perseguições. Eu sabia de cada andado meu, de cada movimento meu, de cada situação, de cada perseguição. Cada movimento era registrado. O Senhor sabia perfeitamente do que eu estava fazendo, do que eu estava sofrendo lá. Por mais que Davi estava num ambiente minado, perigoso, sobre o olhar dos seus inimigos, sedentos de ver uma vingança contra Davi, Davi não estava só, Davi não estava abandonado lá, não estava solto. Deus estava com ele e planos estavam sendo traçados para Davi ali. Dali, quando Davi sai, vai para Adulão, e ele reúne lá o seu exército, os homens mais valentes. Então, Davi não estava perdido. O versículo 8, a segunda parte, diz assim, ainda no versículo 8, quando sofri perseguições,
Davi revela aí o cuidado de Deus, mas a continuidade diz assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Davi diz: põe minhas lágrimas no teu odre. O que ele está falando? O que ele está dizendo com essas palavras? Quando nós lemos, por exemplo, no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, fala que os irmãos, deixa eu ler esse texto lá, há um registro do comportamento dos irmãos no céu quanto a isso daí. Eu compreendo que Davi esteja falando de algo semelhante. Em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, porque pá-lo-eis como um homem palpa o seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas observe o versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante deles, para que os que temiam o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um registro. O que Davi está dizendo, quando ele fala, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e ele vai dizer, não estão elas escritas no teu livro? Quando ele fala nos teus odres, primeiramente, odre era uma bolsa de pele usada para armazenar vinho, inclusive o bom vinho precioso, no Antigo Oriente. Davi pede poeticamente que Deus coloque suas lágrimas dentro de um odre como um tesouro, como algo precioso, simbolizando o seu sofrimento. Para um memorial agora na segunda parte do versículo. Não estão elas escritas no teu livro? O que Davi está dizendo, o Senhor já tem registrado, é uma pergunta retórica. O Senhor não tem registrado no teu livro? Deus registra os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Não é que Deus precise anotar para se lembrar, como nós fazemos numa agenda, mas o que Davi está falando na sua perspectiva é que o Senhor, ele anota para ficar registrado lá os nossos sofrimentos. Ele fala com a certeza, com essa pergunta aí, não estão elas escritas no teu livro? Quando nós sofremos por conta do nosso pecado, é uma coisa. Nós estamos enfrentando dificuldade porque a gente falhou, a gente pecou. Então a dificuldade vem, você faz uma dívida, você falhou com alguém de alguma maneira, as consequências vêm, violou direitos. Então as consequências vêm pelos nossos erros. Também às vezes nós enfrentamos dificuldades, até física, doença, por conta do nosso pecado. O apóstolo João vai tratar disso e também Tiago vai falar disso daí.
Davi enfrentou dificuldades, ele fala de tristeza por conta do seu pecado. Mas nós enfrentamos dificuldade por causa do nome do Senhor, dos planos do Senhor. E sabe, essas dificuldades, Jesus falou em Mateus capítulo 5, capítulo 18 de João, e outros textos bíblicos que nos levam a ver isso, como por exemplo o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que no julgamento foi abandonado pelos seus amigos, ele diz lá, irmãos, ninguém me assistiu, mas ele vai dizer lá, mas o Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo. Deus, ele está em cada dificuldade que nós enfrentamos por causa do seu nome. Deus, ele resiste, nos lembra de uma maneira amorosa, cuidadosa, quando enfrentamos dificuldade por causa do seu nome. Davi, ele está aqui fugindo, mas Davi já foi consagrado como rei, ungido como rei segundo o coração de Deus. E Davi não está ainda exercendo o seu papel de rei, eleito por Deus, porque Davi espera o tempo de Deus. Davi vai ter ainda aqui algumas oportunidades, depois dessa situação, onde ele pode se livrar de ser perseguido por Saul. Lá na caverna de Adulão, Davi tem a oportunidade de eliminar Saul. Mas ele disse, não. Quando o companheiro dele dizendo, olha, nós podemos acabar agora. Não devemos tocar no ungido do Senhor. Davi treme apenas porque ele corta com a sua faca parte do manto de Saul, como prova. Ele já teme aquilo ali. Outra vez, quando ele está lá com o seu exército, ele desce até o acampamento de Saul e vem em busca de perseguição. Ele passa entre os guardas real, vai até Saul com o seu companheiro, e lá o companheiro diz, olha, a pasta dá uma lançada ou uma espadada aqui, ó, e ele nem se mexe, deixa eu fazer isso. Não tocaremos no ungido do Senhor, porque ninguém toca no ungido sem sair com as consequências. Então, isso é com Deus. Davi não fez isso. Ele esperou, ele estava confiante, é o Senhor que estabeleceu ele como rei, e era o Senhor que ia levar ele assunto ao trono no dia certo. É assim que Deus faz. E o Davi estava justamente fugindo de Saul. Ele não estava murmurando, ó Deus, agora eu como rei, olha aqui onde eu estou. O Senhor me ungiu, o que é que ele esperava? Confiantemente o tempo de Deus ali. E a dificuldade por isso, as perseguições, não passava desapercebido no olhar gracioso do Senhor. E aqui, Davi sabia disso. É o que engrandece o homem segundo o coração de Deus, é essa convicção dele. Ele diz aí, não estão elas, as suas lágrimas, escritas no teu livro, não está registrado, e com isso, ele está revelando a sua confiança no Senhor. Olha o versículo 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. É uma convicção. Deixa eu só mencionar uma
Uma visão prática desse versículo 8 aí. Em aflições modernas, lutas, rejeições, tribulações por fazer algo que seja justo aos olhos do Senhor. O que você deve fazer? Às vezes, as pressões vêm. Lágrima, ela representa aí aquela tristeza por causa das aflições. O que você deve fazer? Ore ao Senhor, pedindo força, convicções, para que Deus transforme aquele momento de rejeição, seja de luto, quaisquer que seja, mas um momento de total aproximação de Deus. É assim, nós olhamos Davi, ele, diante das situações, ele está bem próximo do Senhor. Enquanto ele está distante de lugares onde promovesse para ele segurança, estava no meio da dificuldade, estava mais próximo de Deus. Eu não sei se foi George Miller que disse, aqui na Terra, o lugar mais alto que nós chegamos é quando nós oramos, e vamos à presença do Senhor. Pois bem, aí agora olhando para o versículo 9, ele diz, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Não sei se você percebe o peso, né, dessas palavras aqui. No dia em que eu te invocar, meus inimigos baterão em retirada. Davi diz, ao clamar, eu reconheço, Davi dizendo, ao clamar eu reconheço que Deus vai agir imediatamente. Na hora que eu clamar, o Senhor Deus vai agir imediatamente. Seria mais ou menos essas palavras que ele diz. No dia que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. No momento que eu orar nessa situação, os meus inimigos fugirão. Não sei se você fala, não sei se fala a você essas palavras, mas aqui revela uma convicção muito grande que Davi tinha aí. E essas palavras, ela marca para mim uma coisa muito importante da pessoa de Davi. Davi era um homem de guerra, de batalha. É dito pelo próprio Senhor, por isso ele não construiu o templo. Ele era um homem de batalha. Mas você pode dizer, Davi era um homem de oração. Um homem que não fazia as coisas sem buscar a orientação de Deus. Eu não reservei muitos versículos para a gente, não. Mas eu vou citar situações. Não são poucas as situações em que Davi ele ora ao Senhor em momentos difíceis. Por exemplo, quando Davi foi ter com Golias, olha bem a compreensão que Davi tinha, bem jovem, mas o que ele tinha de Deus. Ele chega no campo de batalha, e Davi olha o grande homem lá, o gigante de 3 metros, né, Golias, 3,5 metros de altura.
Os judeus não eram homens de estatura grande. Davi era um jovem. Ele vê os seus irmãos, os irmãos judeus, com medo do lado dele. A expressão de Davi é: quem é isso daí? O que é que o rei dá se vencer esse homem? Mas quem está falando? É um jovem. Lógico, né? Na juventude, não pensava muito, seria isso. Mas ele chega, o irmão dele mais velho, mais maduro, de guerra, sai daqui, quer ouvir sobre isso. Mas ele vai insistir. O que o rei Davi falou lá? E sabe, quando ele vai lá ter com o homem para lutar, o homem se desfaz dele e vai dar o corpo dele para as aves do céu devorar. Davi diz o seguinte: olha, tu vem contra mim com escudo, com espada, e aí eu poderia acrescentar com esse tamanho bem grande, com agilidade de um homem de guerra, com essa cara impetulente, com essa arrogância. Tu vem contra mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Você não afrontou a mim, nem foi esse exército aqui, não. Se afrontou foi a Deus. Você vê a compreensão desse rapaz, de Davi? Você afrontou foi a Deus. Eu estou indo aqui como, olha bem, como um instrumento de Deus. Eu estou indo como um instrumento nas mãos de Deus. Simplesmente isso, eu estou indo como instrumento nas mãos de Deus. Davi não colocou em nenhum momento a confiança na agilidade do seu estilingue, que ele era bom nisso daí. Ele não colocou agilidade nisso daqui. Eu vou agir bem, eu estou confiante, porque eu sei atirar bem com pedra aí, com o meu estilingue. Davi diz: você vem contra mim, desse jeito, mas eu vou, em nome do Senhor, eu sou só apenas um instrumento de Deus. Se fala da dependência desse homem do Senhor. Quando Davi, por exemplo, estava voltando, e saiu com o exército dos filisteus, e eles não queriam que Davi fosse com eles, e Davi volta, e quando chega onde estava a sua família, tinha sido levado cativo pelos inimigos, mulheres, filhos, mulheres dos seus soldados e filhos, aqueles homens, eles ficaram amargurados contra Davi, e diziam que eles planejavam tirar a vida de Davi. O que Davi faz? Ele se retira e vai orar. Ele vai orar. Era um homem de oração. Era um homem que buscava Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Então, quando Davi diz: olha, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada, é uma certeza do que ele está falando. Os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Talvez isso nos leva, essas palavras nos levam a pensar quando ele diz: eu bem sei que Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra eu? Lembrando o que diz Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é um texto que tem algumas perguntas. No capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, por nós, se Deus não poupou o seu próprio filho, que ele amava, era parte ali da sua pessoa, e não poupou antes, por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse texto é um texto confortante, é um texto que fortalece o cristão a nunca se sentir pequeno, desabandonado nessa vida,
Você pode se sentir, às vezes, minúsculo, né, diante de coisas nesse mundo grande, mas quando você olha, você não é pequeno. Você não é uma pessoa que está a só. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Quem foi que disse isso? Me lembra? Maior é aquele que está conosco. Isso é mais do que aquele que está lá. Você lembra quando Elias, ele levantou e estava rodeado pelo exército dos sírios? Aí de repente o servo que vai lá olha e vê, olha, nós estamos cercados. Calma. Eles têm poucos, eles têm um braço do homem. Maior é aquele que está conosco. E abriu os olhos e ele viu lá, em outras palavras, Deus, né, os anjos. É assim que nós devemos nos ver. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Né? 1 João fala isso daí. Essas são as palavras de Davi. Ele termina aqui. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus está comigo. Deus está comigo. Então, se Ele está comigo, o que pode fazer o homem? Uma tradução diz assim: isto reconheço eu, que Deus é por mim. Deus é por mim. Creio que hoje, seja crises que a gente passa, várias da nossa vida, familiar, financeira, lembra disso daí, desse versículo aqui. Deus está conosco, né? Deus nunca nos abandona. Se nós registrar as experiências, as respostas de orações que Deus Ele tem respondido, você vai ver, vai ficar tão alegre com tantas respostas. George Miller, ele marcava, né, as pedidas e as respostas de Deus. O livro dele, 50 mil orações respondidas. Se você fizesse isso, vou registrar aqui o que Deus tem respondido. Você vai ver como Deus ele está tão presente. E concluindo aí no versículo 10, 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja a palavra eu louvo. Nesse Deus, ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Perdão. O versículo 10, Davi vai exaltar uma coisa que ele já fez antes. Versículo 4, ele diz: em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Esse Davi, ele termina sempre, né, os parágrafos, ele termina em gratidão. Ele fala das perseguições, que o Senhor está registrando as suas lágrimas, ele pede que o Senhor guarde como odre, ele fala que no dia que ele invocar os inimigos baterão em retirada, mas Davi termina aqui louvando a palavra do Senhor. Você sabe por quê? As nossas orações devem ser orações teológicas. É bem certo que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós nunca vamos orar, mas as nossas orações elas devem ser orações teológicas. A primeira oração que você faz, ela já envolve teologia. Romanos capítulo 9 fala: se com tua boca confessares a Jesus
e no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse ato de você confessar ao Senhor já envolve uma compreensão bíblica. A palavra confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diz em relação a algo. E em relação ao pecado, é concordar, é dizer a mesma coisa que Deus diz em relação àquela falta, aquele pecado. E você só tem ciência de que esse pecado é um pecado se você vê na lei, na palavra. Por que mentir é pecado? Porque Deus diz que é pecado. Por que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Porque a Bíblia, o Evangelho me revelou que eu tenho que me arrepender. Você entende? Você já revela teologia, compreensão da palavra. E assim é as nossas orações. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, desejando ardentemente a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, nossas orações, ela vai ficar repletas da palavra de Deus. Quando nós oramos, nós não vamos orar orgulhosamente, pensando em nós, aquele pedido orgulhoso, que Deus não responde. Tiago capítulo 4, versículo 4, fala isso daí. Pedir apenas para satisfazer os seus corações. Nosso pedido vai ser um pedido. Jesus fala, tudo que pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Que nós vamos pedir em nome de Cristo. Nós vamos pedir aquilo que Cristo, ele disse, pois bem, vai lá. Alguns anos atrás, algumas pessoas compravam nas mercearias para pagar no final do ano. Compravam no período do plantio agora, né? Plantando, as pessoas iam na mercearia e compravam. Aí quando vendia a sua safra, ia lá e pagava. Isso é coisa de 40, 50 anos atrás. Aí a pessoa dava o nome lá. Então aqui é fulano de tal. O nome era aqui seu nome, aí ia lá, comprava, e a pessoa botando o nome aqui, comprava, botava o nome aqui. Aí alguém da família, me dê aí 1 quilo de isso e daqui, no nome do meu pai, Raimundo, tal. Comprava no nome dele. A credencial para aquela pessoa comprar era o nome dele. Os nossos pedidos, nós fazemos no nome de Cristo. É o nome dele. Nós pedimos no nome de Cristo, tudo que Cristo já apoia. Nós pedimos porque Ele concorda com aquilo que eu estou pedindo. E Jesus diz, tudo que pedir no meu nome, o Pai o fará. Eu tenho crédito diante do Pai, você vai pedir em meu nome. Mas o que eu vou pedir, Jesus também apoia o meu pedido. Você entende que as nossas orações devem ser orações bíblicas, ou outras palavras, teológicas. Davi diz, em Deus cuja palavra eu louvo. O Senhor cuja palavra eu louvo, ele repete. Este Deus põe a minha confiança. Você diz com ele aí? Nada temerei. Que me pode fazer o homem? Davi estava no campo minado. Estava lá. Mas o que me pode fazer o homem se Deus está comigo? Ele pode fazer se não for total permissão dele. O que Satanás poderia fazer, além do que Deus decretou para que ele fizesse com Jó? Nada. Ele só foi até onde eu disse, até aqui. E assim, Deus faz nessa vida também. Ninguém toca no Filho de Deus, até Deus ele conceder. E o limite estabelecido também por Deus. Ele está no controle. Você crê nisso? Queria poder colocar 2 aplicações para a nossa vida.
Louve a palavra de Deus diariamente. Sabe, toda a confiança que nós depositamos no Senhor, ela só existe se for revelada pela palavra. Se nós cremos nela, confiamos nela, nós vamos manifestar diante das dificuldades que é para trazer desespero. Nós vamos estar ali contentes por causa do Senhor. Então, eis a razão porque nós memorizamos versículos, lemos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus. Por isso, decore versículos, escute, ouça em áudio a palavra de Deus. Deus usa a palavra para nos fortalecer. A expressão não temerei de Davi aqui, nada temerei. Ao enfrentar as oposições, seja quaisquer que sejam, às vezes bem pequenas, simples. Nunca se esqueçam que o homem não pode fazer nada se Deus é por nós, né? Se Deus é por nós. Davi nos ensina a louvar a palavra de Deus, que gera confiança. Hoje, repita a mesma coisa, estude a Bíblia. Por meio dela que nós somos fortalecidos. Ela é de fato o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor pela graça de podermos nos reunir para nos alimentar da Tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, o coração dos que estão aqui presentes, com um entendimento e necessidade de cada dia. Não viver na dependência de suas forças, mas no Senhor. Se viemos a esse mundo, no Senhor nós nos movemos, no Senhor nós existimos, e como cristão um dia estaremos com o Senhor. Então, que a nossa vida seja um reflexo daquilo que nós manifestamos, creio, cada dia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Irmão, nós temos